Louvado seja o Senhor. Well, we're going to talk a little bit more about the goodness of God tonight. Bem, nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre a bondade de Deus. And we're going to go into a passage that we know really well. E nós vamos entrar numa passagem que realmente conhecemos muito bem. But because Jesus always spoke in complete subjects, Mas porque Jesus sempre falou em subjetos completos, we're going to look at a scripture that we use all the time, nós vamos olhar a uma escritura que usamos sempre, especially over offerings. especialmente, But when Jesus spoke, mas quando Jesus falou, he has a starting point ele começa and num has lugar an ending point. e ele termina num ponto. So when we pick something out in the middle of what he said, Então quando nós tocamos em algo no meio do que ele disse, we don't get the whole understanding of why he said what he did. nós não recebemos a compreensão total daquilo que ele fez. You know, when a painter paints a picture, Quando um pintor pinta uma pintura, faz uma pintura, he uses many strokes and many colors. ele usa muitas cores e muitas pinceladas. When he first starts, Quando ele primeiro começa, it doesn't look like a picture. não parece como uma pintura, como But uma when it's fotografia. completed, Mas quando ele completa, it looks like a beautiful picture and you say, that is wonderful, that's beautiful. aparente um lindo quadro e nós dizemos é lindo. So when Jesus spoke, Então quando Jesus falou, he didn't just speak separate words and put them all together to make a chapter in the Bible. não somente ele falou paradas separadas, mas ele fez com capítulos para serem colocados na So I'm going Bíblia. to start tonight with a scripture that we all know really well. Então It eu is vou iniciar nesta noite com uma Luke- escritura que nós conhecemos muito bem em Lucas, in Luke 6:38. capítulo 6, verso 38. Amen. Amém? And it says, give, E diz, 6:38, dai and it shall be given unto you. e ser-vos-á dado Good measure, boa medida, pressed down, recalcada, shaken together, sacudida running e over, transbordando, shall men give unto your bosom. vos deitarão no vosso regaço, For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. All right, how many of you have heard that in reference to an offering? Quantos de vós já ouviram em referente a uma oferta? Sure. Certo? Two of you. Duas pessoas? Três? Amen. Amém. Amen. I know you have. Eu sei que vocês But ouviram. Jesus spoke about some other things in this chapter that we're going to look at. Mas Jesus falou sobre outras coisas neste capítulo que nós vamos olhar. I got a question for you. Eu tenho uma pergunta para vós. How many of you can truly say Quem é que pode verdadeiramente that you have dizer been so blessed, que já foi that when tão you abençoado que quando deu, it has been given back to you, recebeu de volta, pressed down, medida shaken together, recalcada, sacudida and running over, e transbordante, that men gave to you so you had more than enough? How many have que muitos experienced lhe that? deram para que você tivesse o Okay, suficiente. some of you, praise God. Glória a Deus. But Alguns there's de vós. some of you that can say, it sounds good, Mas alguns de vós poderão dizer, soa muito bem, but it hasn't worked for me. mas ainda não funcionou para mim. Is it God's fault? Será que é culpa de Deus? No. Não. Is it my fault? Será que é a minha culpa? Well, possibly. Let's take a look at what Jesus said in this chapter. Possivelmente, mas vamos ver o que é que Jesus disse neste capítulo. I'm going to go down to the bottom of the chapter and then I'm going to work myself towards the front. Eu vou começar pelo fim do capítulo e depois eu vou trabalhar até chegar ao princípio. Okay, Jesus says in Luke 6:47, Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 47, he says, whoever comes to me qualquer que venha a mim and hears my sayings e ouve as minhas palavras and doeth them, e as observa, I will show you eu vos whom mostrarei he is like. a quem é semelhante. He is like a man who built a house and digged the deep and laid the foundation on a rock. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. And when the flood arose, E vindo a enchente, the stream beat vehemently upon the house bateu com ímpeto a corrente naquela casa and could not shake it, e não a pôde abalar, for it was founded on the rock. porque estava fundada sobre a rocha. But he that heareth Mas o que ouve and doeth not, e não pratica, here's the key, is like a man aqui a chave é como o homem, é como semelhante ao homem that without a foundation que built a house edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, on the earth.
Sem alicerces ele edificou na terra, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell. na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. And the ruin of that house was great. E foi grande a ruína daquela casa. Now, this is the same chapter Ora, este é o mesmo capítulo that says, que diz: "Given it shall be given unto you." dai e vos será dado. Could it have something to do with the reason why we receive and don't receive? Será que tem a ver alguma coisa com a razão de porque é que nós recebemos e porque é que nós não recebemos? Jesus did say, Jesus disse: "This is the man that hears and does what I'm saying." este é o homem que ouve e faz o que eu digo. Now, Jesus didn't say, Ora, Jesus "You não have to disse- know everything that I have said all through my preaching life." Tu tens que saber todas as coisas que aquilo que eu disse durante toda a minha vida do Evangelho. Jesus had been speaking to a crowd Jesus estava falando a uma this whole multidão, chapter, todo este capítulo, all the same people. sempre as mesmas pessoas. So when he says, Então, quando "He ele that diz- hears my words and does them, Aquele que ouve as minhas palavras e as observa, he will be like a man that built a house on a rock." ele será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Now, he talks about two different people. Ora, ele One has fala- complete failure, Ele fala sobre duas pessoas, um é um completo falhanço and the other one had victory. e o outro teve vitória. Now, it says nothing about a different kind of flood for the house that fell. Ora, ele não está falando sobre uma corrente diferente para aquela casa que se arruinou. It's talking about the flood came, and that flood came as a great flood on both houses. Ele está falando de uma corrente que veio como uma grande corrente para as duas casas. But because the house that were not built on a foundation, Mas a casa que não estava construída na fundação, nos the alicerces. water, when it came, A água veio, a corrente veio was able to wash it away e foi capaz de levar and destroy the e house. destruir esta casa. Sometimes we build a house of our belief. Então, muitas das vezes nós construímos uma casa na nossa crença. We learn faith. Nós aprendemos sobre a fé, We learn faith in the Word of God. nós aprendemos a fé na palavra de Deus. But because we live in a world Mas porque nós vivemos no mundo, that has a natural side to us, então tem um lado natural para nós. we try to measure faith with that which we know in the natural. Que nós experimentamos em medir a fé, aquilo que nós sabemos no natural. But faith in God Mas a fé em Deus is based on the word that our Heavenly Father gave é us, baseado na palavra que o And nosso we Pai believe Celestial with nos our deu heart, e nós acreditamos com o nosso coração and we believe with our spirit man. e nós acreditamos com o nosso espírito homem So when we hear from God, para que and quando He nós speaks, ouvimos de Deus quando Ele fala, we obey the word that Nós- God our Father has spoken. nós obedecemos a palavra que Deus Pai falou. Amen. Amen. So we have these two examples Então nós temos estes dois exemplos that will give us an indication que nos dá a indicação that unless we have built our faith que a menos que nós construímos a nossa fé on the rock, na rocha, that when trials and tribulations come, que quando as tribulações vêm, when your checkbook says there is no more in here, quando o seu livro de cheque diz que não há mais nada lá, the emotions that come as emoções que vêm are not godly emotions. não são emoções de Deus, They're natural emotions. são emoções naturais That tells us we're broke. que nos diz que nós estamos falidos. Now, broke to God is not a word that He's using. Ora, a falência para Deus não é uma palavra que Ele usa. My Bible says that all things are possible. A minha Bíblia me diz que tudo é possível. So therefore, in God's economy, Então, na economia de Deus, there is no lack. não há falta de nada. There's no shortage. Não há falta. There's no failure. Não há falhanço. So therefore, when we experience failure, Então, quando nós experimentamos uma falha, we have a right to go back and say, God, what happened? nós temos o direito de nos dirigirmos a Deus e dizer, Deus, o que é que aconteceu? Now, I come from a very legalistic, Ora, eu venho de uma certa maneira legalista, Pentecostal, pentecostal, Norwegian background.
Norway, Norwegian. yes, background I want to get, para uma cultura norueguesa. So I was used to believing that God wanted something for me to give him before he would give me something. Então eu estava habituado a saber que Deus necessitava de receber algo antes de que eu recebesse. So my natural instinct, Então o meu instinto natural, when things go wrong, quando as coisas não vão muito bem, is that I look inward and I say to myself, eu olho para dentro e eu digo para mim mesmo, what have I done o que é que eu fiz to make God do this to me? para fazer com que Deus me fizesse isto? Or for God to withhold from me? Ou para que Deus segurasse as bênçãos de mim? But when I look in the Word, Mas quando eu olho a palavra, it doesn't tell me that I have to look inward. não me diz que eu tenho que olhar para dentro de mim, It tells me that God is a good God. me diz que Deus é um bom Deus, It tells me that God is a giving God. me diz que Deus é um Deus que dá, It tells me that God is a loving God. me diz que Deus é um Deus de amor. So therefore, Então, why should I wonder what God is holding back from me Por que é when que eu things tenho- have gone wrong in my life? por que é que eu tenho de pensar que Deus está segurando algo de mim quando as coisas correm mal na minha vida? We judge ourselves, Nós nos julgamos a nós mesmos and sometimes even worse, we blame it on somebody else. e às vezes muito pior ainda, nós acusamos outras pessoas. But God has said that He is not withholding any secrets from us. Mas Deus diz que Ele não segura nenhum So let's take segredo a de look nós. at this chapter. Então olhemos este capítulo. The essence should be, or Is- the reality should be, A realidade, a essência that when seria we give, de quando nós it damos, should be given back to us teria de ser retribuído a nós. in a greater measure Numa medida grande, than what I gave. maior que aquilo que eu dei. Why is that? Porquê é assim? Because God is a good God. Porque Deus é um bom Deus. And God decided that that's what He wanted to do, E Deus decidiu que é isso mesmo que Ele quer fazer. not what I had earned. Não porque eu mereço. The Bible says that you who are evil A Bíblia diz que nós somos maus. know how to give your children good gifts. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. How much more Quanto mais will my Heavenly o Father meu Pai que está no céu give good gifts dá boas dádivas to those who ask Him? para aqueles que lhe pedem. That's a good God. Isto é um Deus bom. He wants us to ask. Ele quer que nós pedimos. But God is a radical God. Mas Deus é um Deus radical. Very radical. Muito radical. Pastor Leonardo talked about the goodness of God. O pastor Leonardo acabou de falar há pouco The sobre a awesomeness bondade de of Deus. Um Deus tremendo. And let's look into this chapter to see what it really says. Vamos olhar este capítulo para ver realmente o que é So- que diz. Let's go to Luke Então vamos a Lucas, 6:27. capítulo 6, verso 27. He says, "But I say unto you, Mas a vós que ouvis, which hear, digo, love your enemies, amai a vossos inimigos, do good to them fazei bem which hate you." aos que vos aborrecem. Ouch. Oh, That's pretty hard, isn't it? isto é um pouco duro, não é verdade? But remember, Mas lembrem-se, we are children of God. nós somos filhos de Deus. If God is loving Se Deus é those who hate amoroso, Him, God says, let me tell you a little secret. Deus diz, deixa-me dizer-lhe um pequeno segredo. Do you want to give and it be given back to you? Queres dar e receber? Here is the secret. Aqui está o segredo. Then He says, Depois diz, bless them that curse you, bendizei os que vos maldizem and pray for them which despitefully use you. e orai pelos que vos caluniam. Oh my God, Meu Deus, that's hard. isto é muito difícil. But wait a second. Mas espera um The pouco. Bible does say A Bíblia diz that my commandments are not grievous, or my commandments are not hard to keep. que os meus mandamentos não são tão difíceis de guardar. So in other words, Por outras palavras, if God expects us or wants us to do this, se Deus espera que nós façamos isto, it has to be possible. então tem que ser possível. Okay. Pois bem. And He says, unto him that smites thee on one cheek,
offer also the other. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. And him that takes away thy cloak, E ao que te houver tirado a capa, forbid not Nem to a take thy túnica. coat away also. nem a túnica recuses. Now, does God want us to be a doormat? Será que Deus quer que nós sejamos um tapete? It sounds like we just have to give in to everybody that wants to come and do things to us, and we just say, okay, okay. Me parece que é como se alguém quisesse fazer tudo a nós e nós estivéssemos sempre dizendo, está bem, está bem, está bem. No, Não, but there's a secret, mas há um segredo and we're going to get to it. e nós vamos lá chegar. Then in Luke 6:30 it says, give to every man that asks of thee, O verso 30 diz, e dá a qualquer que te pedir, and of him that takes away your goods, ask them not again. e ao que tomar o que é teu, There não was- lhe o tornes a pedir. You have to remember this was written 2,000 years ago. Nós temos que nos lembrar que isto foi Back then escrito há you- 2000 anos atrás. Back then you had tax collectors, Naquele tempo, tax collectors. nós tínhamos coletores de impostos, You had the police, nós tínhamos a polícia, and the custom was e o costume era that if they needed something que se alguém precisasse de alguma coisa that you had, que nós tínhamos, they would just come and take it. eles vinham e tomavam. So God is saying, or Jesus is saying, Então Jesus aqui está dizendo, listen, guys, escutem, when someone comes to take your stuff, se alguém vier à vossa propriedade e levar alguma coisa, don't worry about it. não se importem, Just give it to him. entreguem. Allow them to take it. Don't even ask for it back. Don't sue them. Deixem eles levar e não lhes peçam de volta e nem lhes façam uma imunização. Are you following me? Estão vocês seguindo o que eu estou dizendo? Now, then it says Depois ele diz, in 31, and as you would have men to do unto you, do also to them likewise. o verso 31, e como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. For if you love them which love you, E se amardes aos que vos amam, what thank do you have? que recompensa tereis? For sinners also love those who love them. Também os pecadores amam aos que os amam. What he's saying is, O que ele está dizendo if é, it's easy, se é fácil, it's not me. não sou eu. He says, if you're equal to the sinners, Se você é equivalente aos pecadores, he said, they can do the same thing. So that's not what I'm asking of you. eles podem fazer a mesma coisa. Não é isto que eu estou pedindo de vocês. Okay. And in 33 it says, and if you do good to them which do good to you, Verso 33, e se fizerdes bem os que vos fazem bem, what thank do you have? que recompensa tereis? For sinners also do the same thing. Também os pecadores fazem o mesmo. God wants us to be different. Deus quer que nós sejamos diferentes. And if you lend to them, E se, 34, e se emprestares àqueles of whom you hope to receive, a quem esperais tornar what a thank do you receber, have? que recompensa For tereis? sinners also lend to sinners Também os pecadores emprestam aos pecadores to receive as much again. para tornar a receber outro tanto. 35 says, Verso 35 diz, but love your enemies, amai, pois, os vossos inimigos, do good fazei and bem lend, e emprestai, hoping for nothing again. sem nada esperardes, And your reward shall be great. e será grande o vosso galardão. Now, why do we get a reward Por que é que nós galardoamos? when we love our enemies Quando nós amamos os nossos and to inimigos. good and lend, hoping for nothing back? E fazemos bem e emprestamos sem esperar retorno. Bible says our reward shall be great. A Bíblia diz que a nossa And you shall recompensa, be o nosso galardão será and grande. you shall be the children of the highest. E vós sereis filhos do Altíssimo. Listen to this. Agora escutem. For he, God, Porque Ele, Deus, is kind É benigno. unto the unthankful and to the evil. é benigno até para com os ingratos e maus. Let me read it again. For he, God, Porque Ele, is Deus, kind to the é unthankful benigno and to the evil. para, e até os maus, para os ingratos e maus.
Verso 35. We're God's children, right? Nós somos os filhos de Deus, não é verdade? We've been bought, we've been purchased Nós fomos comprados by the blood of Jesus. através do sangue de Jesus. So we're in the family of God. Então nós estamos na família de Deus. Verse 36 says, O verso 36 diz, after God said that he loves the sinners, depois de Deus dizer que ama os pecadores, those who are unthankful, ser depois misericordiosos, even those who are evil. serei, portanto, agradecidos até para os maus. Then he says, O verso 36 diz, be you therefore merciful, ser depois misericordiosos, as your Father also como, is merciful. como também vosso Pai é misericordioso. Wow. What is mercy? E o que é misericórdia? That is not giving what people deserve. É o que não está sendo dado àquelas pessoas que merecem. When people are unthankful Quando as pessoas não são and agradecidas evil, e são maus, they deserve to be punished. eles merecem ser castigados. But God said, Mas wait a Deus second, diz, espera um pouco, you're my sons. vocês sois You're meus my daughters. filhos, vocês sois minhas filhas. So therefore, Então- I want you to be like me. Eu quero que vocês sejais como eu. God says, I'm not a doormat. Deus diz, eu não sou tapete, I have a purpose. eu tenho um propósito. And I'm going to show you what the purpose is E eu very vou-vos soon. mostrar o propósito a seguir. Then he goes on, Depois ele continua, judge not, não julgueis and ye shall not be e judged. não sereis julgados. Condemn not, Não condeneis and ye shall not be e não condemned. sereis condenados. Then he says, forgive, Depois ele diz, soltai and you shall be forgiven. e soltar-vos-ão. Now, I said before Ora, eu disse that when antes things go wrong in our lives, que quando as coisas não correm muito bem na nossa vida, we usually look at ourselves. nós geralmente olhamos para nós mesmos. We judge ourselves. Nós julgamos a nós We mesmos. criticize Nós ourselves. nos criticamos a I nós mesmos. shouldn't have. Eu não deveria ter. Why did I do Por that? que é que eu fiz aquilo? Oh, I'm so stupid. I'm Eu so sou tão dumb. estúpido, eu sou tão burro. I deserve what I got. Eu realmente mereço aquilo que eu tenho. But Jesus said, Mas Jesus disse, judge not, não julgueis and you shall not be judged. para não seres julgados. That's even a self-judgment Isto é como se fosse um julgamento próprio nosso. for the purpose of bringing condemnation to ourselves. Para o propósito de nos trazer condenação para nós mesmos. Then the last part of the verse says, forgive and you shall be E forgiven. depois a última parte deste verso diz, e não sereis, e soltai, e soltar-vos-ão. Okay. Let me read the last part of the verse and then go on to the next one. Eu vou ler a última parte do verso e depois vou entrar no Forgive próximo. and you shall be forgiven. Soltai e soltar-vos-ão, diz a minha tradução. It's a colon after that. It's Depois- not a period. Tem uma vírgula, não é um ponto final. Then it says, E depois diz after all these things that we just read, que depois de todas estas coisas que All acabamos the de ler, things todas estas coisas that God has asked us to do because we're His sons. que Deus nos pediu para fazermos, porque lembrem-se, nós somos seus filhos. Then it says, Ele diz, give dai and it shall be given unto you. e dar-se-vos-á. Dar-se-vos é dado. Could it be Poderia ser that when God says to us, que quando Deus nos diz a nós, be merciful seja misericordioso, as your Father is merciful, assim como o vosso Pai é misericordioso. love those Amai aqueles who hate you, que vos aborrecem. do good to those Fazei bem àqueles who despitefully use you. que vos caluniam. Now you say, God, wait a second. E eu digo, I Deus, don't espera um understand momento, this. eu não compreendo isto. Why do I have to be good Porquê é que eu tenho que ser to those who bom despitefully use me? para aqueles que me caluniam? God, I wish you would do something to them Deus, eu gostaria que tu fizesses alguma coisa a eles, because what they do is evil. porque aquilo que eles fazem é malicioso. But it did say Mas diz that God que Deus loves those who are unthankful and evil. ama aqueles que são ímpetos e são maus. So why do we have to be Então porquê é que nós temos que ser so careful to love those who despitefully use us Nós temos de ter tão cuidado de amar aqueles que nos desprezam, because God has appointed us porque Deus nos tem apontado to be Him para sermos Ele in this earth. aqui nesta terra. For what purpose? Por um propósito,
to win those para ganhar aqueles who are despitefully using us, que maldiciosamente nos usam and to win those e para ganhar aqueles who are evil. que são maus. There's not one person on this earth that God does not have a heart for. Não há uma pessoa neste universo que Deus não tenha o There's coração. not one person that has done so much sin that God says, I'm turning my back on that Não guy. há uma pessoa que tenha cometido tão grande pecado que Deus diz, eu vou virar as minhas costas para aquela pessoa. But God has chosen us Mas Deus nos tem escolhido a nós to be His mouthpiece, para sermos o seu mandato, o seu falar, His arms, os seus braços, His legs, as suas to pernas, go out and para, show what God is really all about para irmos e mostrarmos ao mundo o que é que Deus realmente representa. to those that have tried to use us Para aqueles que nos têm usado and to destroy us. e que nos têm querido destruir. Now, Agora, when we have come to the point where quando nós chegamos You ao ponto practice em que nós praticamos loving those amar aqueles who hate us, que nos desprezam, loving those amar aqueles who despitefully use us, que continuamente nos caluniam, we're fulfilling something that Jesus talked about. nós estamos preenchendo alguma coisa que Jesus falou. And then when you give, E quando nós damos, remember, it says, when someone comes to take your stuff away, lembrem-se que quando ele disse, se alguém vier buscar o que é seu, Jesus said, Jesus give it disse, to them entregai. and don't ask for it back. E não lhe peça de retorno. Because when it says, give and it shall be given unto you, Porque quando ele in other words, Porque quando ele diz, dai e dar-se-vos-é dado, por outras palavras, when men are taking stuff out the front door, quando os homens estão levando God as is coisas making pela sure porta da frente, Deus está fazendo certeza that there's a truck in the back que há um caminhão bem ready carregado to lá pull atrás stuff in the back door para and continuar. fill more than what was taken out. para continuar a preencher mais do que aquilo que saiu pela porta da frente. There is a secret Há um segredo that God has instituted que Deus instituiu for our finances para as nossas finanças to be full. para serem preenchidas. God did not invent lack. Deus não inventou a falta. God is a prosperous God. Deus é um Deus próspero. But sometimes we grasp at God's so-called prosperity. Mas nós às vezes ficamos abismados sobre aquilo que é a prosperidade de Deus. And we can't understand. E nós não compreendemos. Why am I not being blessed? Por que é que eu não estou sendo abençoado? Well, I am just offering you one possible solution tonight. Eu estou apenas lhe querendo oferecer uma possibilidade, uma solução nesta noite. And I want you to try this. E eu quero que experimente isto. All of us have people Todos nós temos pessoas in our lives nas nossas vidas that are not nice, que não são tão boas, they're not pleasant, que não são assim they agradáveis do things to us, e que querem nos destruir. they talk about Eles us, falam de nós, they lie about us, eles mentem sobre nós, they accuse us. eles nos acusam. But these are the people that Jesus was talking about. Mas estas são realmente as pessoas de que Jesus falava. Jesus said that God is merciful. Jesus disse que Deus é misericordioso. Merciful means don't give them what they deserve. A misericórdia quer dizer não dei aquilo que eles não And he says, merecem. be ye therefore also merciful. Sejai então misericordiosos também. Now, what I want you to do is this. O que eu quero que vocês façam é isto. Tomorrow morning, Amanhã de manhã, when you get up, quando você se levantar when you pray, e orar, I want you to pray. eu quero que orem assim. God, show me the worst person in my life. Deus, mostra-me a mim a pior pessoa na minha vida. And then you pray for that person. E depois você ora por esta pessoa. In fact, De facto, go one step further. dê um passo mais além. If you know that person's email, Se você conhece o e-mail desta pessoa, send that person a nice email. manda a esta pessoa um e-mail muito agradável. They're not going to know what to do with you. Eles não vão saber o que fazer com você. They expect you to come back Porque eles vão esperar que você venha and retaliate. e retalie. But when you don't Mas retaliate quando nós não retaliamos and when you bless them e quando nós os abençoamos, according to the word of de God, acordo com a palavra de Deus, something will happen. alguma coisa acontece. And the benefit
E o benefício of you doing what Jesus said de você fazer aquilo que Jesus disse para fazer will be that Luke 6:38 will work for you. será o que Lucas 6:38 vai funcionar para você. When you give, Quando nós damos, it shall be given unto you, se nos será dado novamente, pressed down, bem recalcado, shaken together, sacudido running over. e transbordando. He says, shall men give unto your bosom. Será que os homens entregarão aos vossos celeiros? God does not have a printing press in heaven. Deus nunca... He was? Printing press. Deus não tinha uma impressora no céu, But God will use men. mas Deus usará homens. Maybe he'll use the person Provavelmente Ele vai usar a pessoa that has been so bad, que tem sido Against tão you. má assim contra você, that has despitefully used you. que o tem caluniado. There's a secret Há um segredo that unlocks que the deslumbra funds and the os finances fundos e as finanças in the world that God controls. no mundo em que Deus controla. Praise God. Glória a Deus. Listen, Escutem. if everything was like we think in the natural, Se tudo fosse o que nós pensamos no natural, a tooth for a tooth, dente por dente, sword for sword, espada por espada, but everything is, if you hit me, I will hit you. onde tudo seria que se tu me bateres, tu levas de volta, Then we wouldn't experience what our Heavenly Father will give us and will do for us. nós então nunca iríamos experimentar aquilo que o nosso Pai Celestial poderá fazer para nós e nos poderá dar. We must build our faith Nós temos que construir a nossa fé on the rock of Jesus na Christ. rocha de Jesus Cristo. Because when the floods come, Porque quando as correntes vêm, when events happen in our lives quando os eventos acontecem nas That- nossas vidas, that could destroy us, que nos poderiam destruir, but because we are founded on the Word, porque we nós somos stand on the fundados na Word, palavra e somos we are firmados na palavra tied to the e Word. nós estamos amarrados à palavra, As much as the flood will come against our house, à medida que as correntes vêm contra a we nossa say the casa, Word says, nós dizemos, a palavra diz, God says, a tua palavra diz, Jesus Deus diz, says. e Jesus diz, and the storms, you know, there's one thing that I want to just bring up to you. há uma coisa que eu gostaria de trazer-vos. The floods that came on these two houses, As correntes que vieram contra estas duas casas they were the same velocity. vinham com a mesma velocidade, a mesma força. It wasn't one had more, one had less. Não é que uma tinha mais e outra tinha menos. It was the same storm. Era exatamente a mesma tempestade, mesmo. But because the grounding on the rock, Mas porque o alicerce, the foundation a that's fundação na fastened to the rocha, rock, o will alicerce make que está na sure, rocha, will make sure faz com certeza that we are not failing. de que nós não estamos falhando. My prayer tonight A minha oração nesta noite é is that we can unlock de que nós possamos abrir our financial world o nosso mundo financeiro by going God's way. indo pelo caminho de Deus. Do you see now how we can take the one scripture out of, just pick it out of the chapter? Em vez de nós tirarmos uma escritura de um capítulo, We know it so well. nós sabemos tão bem, conhecemos tão bem, We can quote it. nós podemos recitar, We can rejoice over it. nós nos podemos regozijar nela, But it seems here to me mas aqui me aparenta that Jesus is asking us to do a little bit more. de que Jesus nos está pedindo para fazermos algo mais. So as I close tonight, Então, à medida que eu fecho nesta noite, I'm challenging you. eu quero desafiá-lo. Give this a try. Experimente isto. Give it a try. Experimente. Do something unusual tomorrow. Faça algo que não é usual amanhã. Do something you've never done before. Faça algo que nunca fez antes. Change your mind. Mude a sua mente. Let your mind be the mind of Christ Que a sua mente seja a mente de Cristo, that says, I love que everybody. diz, eu amo a todos. If Jesus, our big brother, Se Jesus, o nosso irmão mais velho, could say on a cross, poderia dizer na cruz, after the suffering that he
suffered on the cross, depois do sofrimento que ele sofreu na cruz, he said, Father, forgive ele them disse: Pai, perdoai-os, because they know not what they do. porque eles não sabem o que fazem. So therefore, your kindness, Então a sua bondade, your love, o seu amor, your concern o seu interesse for those who are unthankful, para com aqueles que não são agradecidos, não são gratos, evil, que são maus despitefully using you, e que continuamente nos caluniam, accusing you, nos acusam, lying about you, mentem sobre nós. do something Faça that algo God would want to do. Que Deus To those people. faria também àquelas pessoas. And I think E eu penso that you're going to see when you concentrate on what God wants to do in this earth, que você vai ver que quando se concentrar daquilo que Deus quer fazer neste mundo, that God's concern que o interesse de Deus of pressing down, é recalcado, shaking together, sacudido, running over transbordando, will happen in your life. vai acontecer na sua vida. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I prayed for a couple of businessmen here. Eu orei por algumas pessoas que têm negócios aqui. I've been in business, so I know the pitfalls. Eu tenho sido um empresário e eu sei as quedas, I know the troubles, eu sei os problemas, troubles with employees, problemas com empregados, troubles with customers, em problemas com os clientes, trouble collecting money, problemas coletando dinheiro, trouble getting new jobs. problemas encontrando novos trabalhos. But you know what? Mas sabe uma coisa? God knows the trouble before it happens, Deus conhece o problema antes que aconteça and He knows how to circumvent e Ele the sabe problems como inverter estes problemas before they happen. antes que eles aconteçam. Praise God. Glória a Deus. We have a wonderful God. Nós temos um Deus maravilhoso. We serve an incredible Nós God. servimos a um Deus incrível. There is nothing that will come our way Não há nada que venha ao nosso encontro that God doesn't know about, que Deus não conhece. and He gave us a way of escape. E Ele nos deu um lugar de escape. God prepared everything for Deus us preparou tudo para nós before we experienced it. antes que nós experimentamos isso. When Jesus died on the cross, Quando Jesus morreu na cruz when He said it is finished, e Ele disse que está tudo consumado, that means that everything in my life quer dizer que tudo na minha vida was taken care of. tomou nas suas mãos. Everything in your life Tudo na sua vida was taken care of Ele tomou conta também. from birth Desde o nascimento till death. até à morte. Not one circumstance Não há uma was left out. circunstância que está em falta. We need to tap in. Nós temos que tocar, We need to believe God. nós temos que crer We em need to Deus, believe His Word. nós temos que crer na We sua need to palavra, stand firm nós on His queremos estar firmes Word. na So sua when all the palavra, storms para que come, quando vêm os when the vendavais, floods come, quando vêm as we correntes, say, no, no, no. The nós Word dizemos, says não, a the palavra de flood, Deus diz que esta corrente, the flood a cannot corrente não pode topple my house. tombar a minha casa. I will not fail. Eu não falharei, I will not go under. eu não cairei, I will not go bankrupt. eu não entrarei em falência, I will not live in lack. eu não viverei em falta, But I will love my enemies. mas eu amarei os meus inimigos. I will do good to those who despitefully use me. Eu farei bem àqueles que me usam. I will be merciful. Eu serei misericordioso. I will do good to the unthankful Eu farei bondade àqueles que não são gratos and to the evil. e até àqueles que são maus. Wow. Uau. Wow. Pesado. Wow. Aleluia. Yeah. How is God going to do it? Como é que Deus vai fazer isto? I don't know. Eu não sei. It's not for me to know. Não é para eu It's for me saber, to obey His mas word. é para eu obedecer a sua palavra. Amen. Amém. Amen. Amém. In conclusion, I Em want to pray for you. Em conclusão, eu gostaria de orar por vós. I want to pray for the offering Eu quero orar pela oferta that we already took up. que nós já levantamos. Why? Porquê? Because I think you have a different perspective Porque eu penso que você tem uma perspectiva diferente on the money you gave. no dinheiro que vocês entregaram. So we're going to ask God right now Então nós vamos pedir a Deus agora mesmo that God will illuminate our minds que Deus ilumine as nossas mentes to think about those para pensarmos that He naqueles wants to touch tomorrow. que Ele quer amanhã tocar. When we ask Him,
quando nós lhe pedirmos, the Bible says when we ask according to His will, a Bíblia diz que se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, He hears us Ele nos ouve and He will answer. e Ele responde. So we're going to ask God Então nós vamos pedir a Deus for all of us para que todos that nós, God will give us one person que Deus nos dê uma pessoa tomorrow amanhã that we have to touch. que nós temos que tocar. Do we agree? Nós estamos em acordo? Amen? Amém? Amen. Let's Amém. pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, I thank you tonight eu te agradeço nesta noite that you have taught us to be lovers porque tu nos ensinaste a sermos amorosos of those who despitefully use us. para com aqueles que nos caluniam e que You nos... told us to love those who are evil. Tu nos disseste para nós amarmos aqueles que são maus. You told us to be merciful Tu nos to disseste para those who sermos are misericordiosos unthankful. para aqueles que não são fiéis. Father, right now, Pai, agora mesmo, we ask nós pedimos that you will show us one person que tu nos mostres uma pessoa that we can show your mercy que nós possamos mostrar a tua misericórdia tomorrow. amanhã. And Father, it's where we can build our lives Pai, para que assim nós possamos construir as nossas vidas on being your voice em sermos a tua voz to those that you want to raise up para com aqueles que tu queres levantar and bring into the kingdom. e trazermos para o reino. And Father, E Pai, you have promised when we do that, tu nos tens prometido que quando nós o fazemos, you will make sure tu vais fazer com that que we are given back to when we give. nós retornando quando nós Pressed damos, down, recalcada shaken medida, together, sacudida, running over, transbordante, shall you cause men e tu causarás os homens to give back to us. para que nos deem And retorno we a nós. praise you E and glorify you nós te and honor you. glorificamos e te honramos. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe. Aleluia. Aleluia. Vocês recebem essa palavra? Come on, se coloquem de pé e aplaudam o Senhor bem forte. Come on. Praise God. Thank you so much. Aleluia. So, fica um pouquinho em pé comigo. Come on. Antes de nós encerrarmos o culto, eu gostaria que o Carlos continuasse traduzindo em inglês. Before we conclude our service, Eu quero dar oportunidade, talvez exista alguém no nosso meio I'd like to give an opportunity to somebody, maybe there's somebody in our que midst, gostaria de receber a Jesus that would like to receive Jesus em seu coração in your heart como único Senhor e Salvador. as your personal Savior. Mas antes de dar a oportunidade para que vocês possam se expressar, But before I give you the opportunity so that you can express yourself, eu gostaria de contar uma pequena história. I would like to tell you a little story. Eu prometo que eu vou tomar apenas 2 minutos. I promise I will only be 2 minutes. Existia um pai There was a father, muito rico, very rich, muito rico, very, very rich, muito rico. very rich. E ele tinha um filho. And he had a son. E o filho nunca escutava o pai. And the son never heard and listened to his father. Nunca honrava o pai. He never honored his father. Nunca obedecia ao pai. Never obeyed his father. E o pai, tendo a compreensão em seu coração disso, And the father having a comprehension about this matter, ele pensou: he thought, um dia eu vou falecer. one day I'm going to die, E tudo que é meu vai ser do meu filho, and everything that's mine, it's going to be my son's, independentemente de sua conduta. independently of how he carries on with his life. Eu quero trazer o meu filho I would like to bring my son para uma fazenda que eu tenho. to a farm, an estate that I do have. E um dia ele pegou o filho So one day he got hold of his son, e entrou em uma estradinha de terra and he walked along a narrow dirt road dentro dessa fazenda. inside that farm. E ali tinha um shed. And there was a little shack, a wooden shack. E quando ele abre a porta, And when he swung open the door, ele entra primeiro. he walked in first, E aí o filho entra em segundo. and his son followed. E então existia uma viga. There was a beam, E ali existia uma placa. and in that beam there was a plaque, E ali naquela placa estava escrito: and in that plaque it was written, para meu filho. for my son. E um pouco mais à esquerda And to the left, tinha uma forca. there was a rope. O filho assustou quando viu isso. And the son got really scared, afraid when he saw the rope. E disse para o pai: o que é isso? And he turned toward his father and he said, what is this? E o pai disse assim: And his father said,
Filho, eu sei que você nunca me honrou. I know that you have never honored me. Eu sei que você nunca me obedeceu. Know that you have never obeyed me. Mas tudo aquilo que eu tenho, But everything that I have, quando eu partir, when I pass away, vai ser seu. it's going to be yours. E se você vier a falhar, And if you come to fail, eu quero que você venha aqui I want you to come here e se enforque. and I want you to hang yourself. Uau, Pastor Lia. Well, A verdade é que Deus não faz isso. the truth is that God does not do that. É apenas uma história It's only a story para te ajudar a compreender algo. to help you to understand something. Portanto, segura a sua respiração So hold on to your breath e coloca um cinto de segurança. and fasten your seatbelt. Às vezes nós preparamos essa forca para nós mesmos. Sometimes we do prepare this rope for us, E não importa and it does not o que matter você faça na sua vida. what you do in your life. As riquezas que pertencem a você, The riches that belong to you pertencem a você. belongs to you. O único capaz de te parar é você mesmo. The only person that can stop you is you only. E o pai sabia disso. And the father knew that. Então o pai faleceu. So this dad, he passed away. E tudo que era do pai, And everything that belonged to the Veio dad, pro filho. to the father, came to e the o son. filho perdeu tudo. And the son obviously lost it. Como a história do filho pródigo. Just like the prodigal son story. E o filho se lembrou do pai. And the son remembered the father. E foi para aquela fazenda. And he went to that farm Que não era dele mais. that was no longer his. E ele se lembrava de quando ele caminhou por aquela estrada com o pai dele. And he remembered when he walked that narrow dirt road with his father. Ele abre a porta daquela He shed. swung open the door of that shack. Ele vê a viga. And he sees the beam. Ele vê a placa. And he sees the plaque. Cuidadosamente ele caminha por cima da viga. Carefully, he was walking on top of that beam. Ele coloca a corda He put the rope around his neck e se joga. and he throws himself off. Porque o desejo do coração dele Because the desire in his heart era obedecer o pai dele pelo menos por uma vez. was to obey his father at least one time only. Mas a boa notícia é que a viga era oca But the good news is that this beam was hollow e se rompe. and it broke. E quando ele cai, And when he falls, muitas pedras preciosas caem sobre a ele. whole lot of precious stones E fell on mais top of him. propriedades do pai caem sobre And ele. more properties of the father fell on top of E him. uma cartinha do pai And dizendo: the little letter of the father was read, Filho, eu nunca reading, desisto de você. God, son, I did never give up on you. Hallelujah. Sabe de uma coisa? Do you know something? Por mais que nós venhamos a chegar For more that we are coming to an end, em situações de to limites, come to a situation or a limit, Deus sempre vai estar ali com a graça dele. God will always be there with His grace E para te prosperar, to prosper you, para te favorecer to favor you, e para te dar uma and oportunidade to a give you mais. one more opportunity. O meu Deus My God e o seu and Deus your God não é o Deus da segunda is not oportunidade. the God of the second Ele não é o opportunity. Deus da terceira not the God oportunidade. of the third Ele é o Deus opportunity. da quarta oportunidade. He's the God of the fourth Ele é o opportunity. Deus de muitas the God of oportunidades. lots of Porque Ele é opportunities. faithful. Because He's faithful. Hallelujah. Praise He's God. great. He's wonderful. Aleluia. Ele é He's an maravilhoso. awesome God. Ele é um Deus maravilhoso. Portanto, eu quero estender a oportunidade para você. So I would like to extend this opportunity to you. Talvez você queira aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador. Maybe you would like to accept Jesus as your only personal Savior. Talvez tonight. você simplesmente queira se aproximar mais de Deus. And you simply want to come close to God. E que você também pode fazer essa decisão hoje. And you can make this decision tonight. Simplesmente repita essa oração comigo. Simply just say this prayer after me. Diga assim: Say it. Pai Celestial. Heavenly Father. Mais forte, Pai Celestial. Heavenly Father, Entra no meu coração. come into my heart. Faça de mim um novo homem e uma nova mulher. Make me a new man, a new woman. Eu nunca serei o mesmo. I will never be the same. Eu te amo. I love you. Jesus, Jesus, obrigado por me aceitar. thank you for accepting me. Eu te seguirei I will follow you todos os dias da minha vida. all the days of my life. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Agora você pode aplaudir a Amen. Jesus bem. Now you can applaud to Jesus.